Continuando aqui o estudo, a palavra de Deus é revelada aos homens. Então já falamos que muitas vezes nós rejeitamos o conhecimento de Deus, né? Por isso a ira do Senhor se manifesta, né? E Ele nos oferece a redenção através de seu Filho, de Cristo, certo? Romanos 10, 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então vemos aqui que quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, com o coração quebrantado, aberto, né? A fé vem por você ouvir a palavra, certo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então vamos lá, continuando aqui a lição, tá? Autoridade da Bíblia. Vemos aqui as evidências. Deus se revelou na história, Deus é soberano. A Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Vamos lá, as evidências da autenticidade da Bíblia, evidências internas. Quanto às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Dentre as evidências internas destacam-se: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para redarguir, que agora eu não lembro o significado, mas para nos instruir em justiça. Tá? Alguém pesquisa aí. Vamos lá, as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Unidade e consciência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. Foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Certo? Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Mesmo sendo escrita por mais de 40 autores em 1600 anos, o conteúdo bíblico não se contradiz, certo? Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Ou seja, não há contradições, não há erros na Bíblia. As evidências, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Ou seja, Deus, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós somos apenas o canal. Né? Por que eu tenho tido essa preocupação de fazer vídeos, de falar da palavra de Deus, algo que muitas vezes tem estado em falta? Porque a Bíblia nos diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não podemos nos envergonhar da palavra, devemos anunciar a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação.
profecia de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. Então, assim, a Bíblia possui profecias no Antigo Testamento acerca do nascimento de Cristo, da sua morte, do local da sepultura, lá no livro de Salmos, Isaías. Ou seja, as profecias bíblicas se cumpriram e se cumprem, inclusive nos dias de hoje, né? Os sinais da volta de Cristo, Apocalipse 13, né? Evidências externas. Então, as evidências externas são a questão histórica, né? Flávio Joséfo, um historiador romano, ele confirmou a existência de Cristo. O livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu fala muito sobre isso. Então, para quem é cético em relação ao evangelho, é bacana você. Inclusive, há muitos ateus, né, que por estudarem, o cara falou, vou estudar a Bíblia só para falar mal dela, para questionar essa farsa chamada cristianismo. Muitos que fizeram isso se converteram, entre eles C.S. Lewis, né, o escritor das Crônicas de Nárnia, do cristianismo puro e simples. Ele era ateu e se converteu ao estudar a Bíblia. Porém, a Bíblia ela é confirmada por evidências o quê? Externas. A arqueologia confirma a Bíblia, a história confirma a Bíblia, né? As diversas cópias da Bíblia confirmam a sua autenticidade, até os inimigos do cristianismo, entendeu? Tanto que nos diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Vamos lá, a mensagem da Bíblia. A Bíblia, a supremacia da Bíblia, né? A expressão sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Ou seja, a Bíblia ela possui as regras de conduta social. A Bíblia nos apresenta a vontade de Deus para os seus relacionamentos, para namoro, para casamento. Essa vida aqui na terra, né? A sua prosperidade aqui na terra, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? E aí, é claro, há as distorções da Bíblia. Há aqueles que se utilizam da Bíblia para ganhar dinheiro, certo? Porém, nós cremos que a Bíblia, como ela já é, aí tem os concílios, como que determinaram o que era da Bíblia, o que não era. Aí o pessoal pegar o livro de Enoque, porque ele devia estar na Bíblia. Por exemplo, os livros apócrifos, né, da Igreja Católica, eles não são utilizados na Bíblia cristã evangélica porque eles possuem contradições com a Bíblia como um todo, como por exemplo doutrinas ali que a Bíblia não apoia, como oração pelos mortos, penitência, enfim, ela não coaduna. Agora livros como o livro de Enoque, por exemplo, esses livros apócrifos em geral eu creio que podem possuir ou que possuem alguma verdade, porém o essencial, o evangelho, o que nós precisamos saber para a sua salvação, para a sua vida, o seu relacionamento com Deus e com o próximo, o essencial já temos já na Bíblia. Você pode ler o livro de Enoque, você pode ler os livros apócrifos, porém o essencial é Antigo e Novo Testamento, é os Evangelhos, é o Pentateuco, certo? E inclusive a Bíblia nos diz, Deus nos faz um alerta em Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então João, né, escreveu o livro de Apocalipse e aqui ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim o cremos, porque coaduna com toda a Escritura. Ele foi usado por Deus aqui para nos escrever, né? Que se você acrescentar algo à Bíblia, Deus vai lhe acrescentar, fará vir sobre ele as pragas que estão escritas na Bíblia. Você pega lá Deuteronômio, finalzinho de Deuteronômio, Deus promete bênçãos para aqueles que
obedecerem seus mandamentos e maldição quando você não cumpre os seus mandamentos. Então aqui nos diz, se você acrescentar algo, Deus vai lhe acrescentar, fará vir sobre você as pragas. E se você tirar também algo da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, né? Tirará a sua salvação, você perderá a sua salvação. Então temos que ter este cuidado de transmitir o que está na palavra e não além da palavra. Podemos ter conhecimentos e verdades no livro de Enoque, nos livros apócrifos, porém inspiração verbal, palavra de Deus realmente, nós já temos como a Bíblia já constituída. Beleza? O essencial é o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo, que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo a fazer citações das Escrituras. Já estamos caminhando aqui para o final da lição. Beleza? Ou seja, o poder da palavra. Jeremias 23, 29 nos diz... Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre produz resultados. Se ela não produz fé e resultados na minha vida e na sua vida, não é o problema, não é a palavra, é a terra. Tem até a parábola, né, da semente. Parte da semente. A palavra, ela é semeada, ela chega até você. Porém, se o meu coração, o seu coração estiver com espinhos, com pedras, se a gente se preocupar mais com os bens materiais, com a nossa própria vontade, com este mundo, essa palavra não vai produzir frutos. Se eu estiver meu coração sujo e contaminado, endurecido, ela não vai produzir frutos. Mas não é a semente, o problema é a terra. Ou seja, para ouvirmos a palavra de Deus, para que ela produza frutos em nossa vida, é necessário a gente limpar o coração, é necessário a gente se afastar do pecado. Né? Aqui nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aí muitas pessoas vão falar, por exemplo, mas o pessoal que é evangélico é fanático com a Bíblia, o fanatismo religioso, tal. Mas você poderia pensar também que os ateus também podem ser considerados fanáticos por negarem a Deus e a sua palavra e as suas verdades. Porque eu creio que a Bíblia, ela é verdade não por uma obediência cega, mas por uma fé inteligente. Ao eu verificar que Deus, ele estabeleceu os seus mandamentos, não porque Deus nos proíbe, Deus faça isso, os 10 mandamentos, por exemplo, eles são inquestionáveis. Os 10 mandamentos nos falam sobre o nosso relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não mentir, não roubarás, não desejar aquilo que é do próximo, não adulterar, né? Não matar. São princípios, são leis inquestionáveis. É claro que o não matarás ali, na Bíblia, é não assassinarás, né? Em caso de legítima defesa,